E em relação ao reajuste, agora, caso seja aprovado o reajuste dos vereadores, o senhor pretende fazer o quê com esse dinheiro? A gente está falando aqui de uma nova política e eu quero aqui, em primeiro lugar, firmar um compromisso que, se porventura passar, né, esse reajuste do salário, eu vou fazer essa doação, né? Eu quero firmar aqui, eu vou fazer uma doação do aumento do salário para associações e entidades carentes que precisam, que necessitam. Esse aqui é um compromisso meu. Notícia em primeira mão aqui do vereador, que ainda não tinha falado sobre isso. Em primeira mão, para mostrar que o nosso mandato ele é um mandato social e que é um interesse nosso de poder atender a cidade de São Paulo. E o Jornal da Câmara tem apresentado alguns dos novos vereadores de São Paulo e mostrado suas expectativas para os próximos 4 anos. E hoje nós recebemos Rinaldi Digílio, eleito pelo PRB com quase 21 mil votos. Advogado e pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, ele desenvolveu trabalhos importantes junto a movimentos e lideranças populares com diferentes ações sociais que beneficiam comunidades carentes em todo o Brasil. Olá, vereador, prazer recebê-lo. Prazer, é uma grande alegria estar aqui com você, Felipe, e também com os telespectadores em casa. Vereador, o senhor quer aproximar a Câmara das pessoas, das comunidades, levando a estrutura do seu gabinete de forma itinerante para diferentes bairros, diferentes locais de São Paulo. Projeto semelhante do Câmara no seu bairro, né? Trabalho realizado pelo Câmara no seu bairro. É mais ou menos a mesma ideia? Como que isso vai ser feito? Bom, eu sou um vereador de primeiro mandato e eu também, é a primeira vez que eu fui candidato. Então, nessa campanha, o que aconteceu? Quando eu fui até o munícipe divulgar as nossas ideias, ele falava assim: você não vai desaparecer daqui não. O que nem aconteceu nas outras campanhas. Eu falei: por quê? O vereador não volta? Não, ele vem, pede voto e desaparece. Eu falei assim. Aí eu comecei a falar: mas por que ele não volta? Aí eu falei: então eu acho que o vereador ele tem que estar constantemente na sociedade, buscando a demanda e trazendo o gabinete até a sociedade para resolver os problemas do povo. E aí a nossa ideia foi levar o gabinete até o povo, o gabinete móvel. Então essa é a nossa ideia. Quando que esse trabalho começa? Vai começar a partir de fevereiro, né? Que acaba o recesso e aí começa o nosso trabalho. Com essa ideia de mapear as principais necessidades das pessoas? Sim, as principais necessidades. Aquilo que acontece no gabinete, o que eles vêm buscar no gabinete, seria nós irmos até a sociedade, até um ponto-chave, e nós marcamos através das redes sociais e eles vêm até esse ponto. E como encaminhar, né, essas necessidades que o senhor pretende verificar nos locais em loco e trazer aqui, encaminhar aqui para dentro da Câmara? Olha, por exemplo, essa semana mesmo, né, uma pessoa me marcou no Facebook e eu disse assim: olha, eu vou encaminhar esse problema até o órgão competente via o nosso gabinete. Então, imediatamente foi encaminhado até o órgão, e eu já retornei para a pessoa. Então, eu acho que o munícipe, ele precisa de respeito, ele precisa de trabalho. O vereador, ele é o funcionário do munícipe, né? Então, valoriza esse olho no olho também. Sim. O que eu tenho percebido é que essa nova política, ela está resgatando a política muito antiga, que o vereador, ele ia no bairro e ele olhava nos olhos. O que acontece é que isso foi abandonado. Então, a política que se tornou, o político mandava os assessores e os assessores, a nova política está resgatando a política antiga, que é você das caras. Porque nós estamos vivendo a pior crise política, eu acredito, de todos os tempos. Até para resgatar um pouco a questão moral da classe, que não está muito... Como eu sou político recentemente, né? Eu realmente fiquei assustado. Eu vou até contar um episódio
que eu fui numa feira, pedi o voto, então, e aí eu entrei na feira e o pessoal começou a falar, eu falei, meu Deus, que coisa, a gente tem que fazer alguma parte nossa parte para mudar a situação do nosso país. A gente precisa moralizar e precisa credibilizar aquilo que precisa mudar no nosso país. E o senhor também é evangélico, né? Da Igreja do Evangelho Quadrangular. Como que o senhor vai conciliar as atividades na comunidade, aqui na casa, e de que maneira isso vai influenciar diretamente aqui? Bom, eu sou muito feliz, sou muito alegre por fazer parte de uma igreja. Eu acho que o Estado ele é laico e não mistura religião o Estado. Mas assim como eu faço parte de uma igreja e eu atendo a minha igreja, essa igreja ela me deu princípios morais, né? Mas eu vou carregar esses princípios morais na minha trajetória aqui na casa, mas a gente não vai misturar daqui por diante no nosso mandato. Algum trabalho especial que será feito com os jovens? Olha, os jovens, ele está no meu coração, porque o jovem ele é o futuro, ele é o presente, o jovem ele é intenso, né? Então, quando eu falo de jovem, meu coração se alegra, porque está no jovem a transformação do país. Está ali todo o potencial, energia para fazer uma transformação. Se a gente não tocar o jovem, então, o que vai ser do nosso país? Né? E eu acredito muito mais em tocar o jovem do que tocar numa estrutura já montada. Então, eu acredito em fazer um trabalho específico para o jovem. E, vereador, por tudo que você percebe nesse trabalho com as comunidades, quais são as necessidades essenciais, mais urgentes e que o senhor pretende trabalhar nesse começo de mandato? Tem tantas necessidades, né? Nós estamos vivendo uma crise no nosso país. Só que a maior necessidade hoje é uma necessidade social. E eu quero focar o nosso mandato no social. Eu acredito que eu vou contar um pouquinho do meu trabalho que eu fiz por meio da igreja e que agora nós vamos fazer através do nosso mandato. Quando houve algumas crises já atrás, como lá em Mariana, que quebrou a encosta lá. Sim, e nós fizemos uma coleta de água e mandamos 30 carretas de água para lá. Então, nós levamos água no momento em que Minas Gerais não tinha água. Então, nós levamos também no Rio de Janeiro, quando aconteceu em Petrópolis, Teresópolis, quando aconteceu a catástrofe ambiental em Santa Catarina. Então, hoje, no nosso país, nós temos 16 mil pessoas na rua, em situação de rua. Nós temos outros problemas sociais. Então, nós queremos fazer um mandato assim. Queremos trabalhar o social. E como que vai ser feito esse trabalho com a oposição? O senhor, inclusive, apoiou Celso Russomano durante a campanha, né? Qual que será a posição do seu partido em relação ao governo Dória agora, para encerrar? Bom, o Dória é um prefeito que, para falar um pouquinho do prefeito, a gente olha a disposição da nossa cidade. A nossa cidade é um efeito maravilhoso, que o paulistano, ele é o povo que faz o que tem que ser feito. E o prefeito, ele está trabalhando bastante, está fazendo muita coisa boa. Porém, o meu compromisso hoje, em primeiro lugar, é com o cidadão paulistano. Então, eu vou estar sempre do lado do cidadão paulistano em primeiro lugar. Vereador, dá tempo de a gente fazer mais uma questão aqui em relação ao reajuste, agora, caso seja aprovado o reajuste dos vereadores, o senhor pretende fazer o quê com esse dinheiro? A gente está falando aqui de uma nova política e eu quero aqui, em primeiro lugar, firmar um compromisso que, se porventura passar, né, esse reajuste do salário, eu vou fazer essa doação, né? Eu quero firmar aqui, eu vou fazer uma doação
do aumento do salário para associações e entidades carentes que precisam, que necessitam. Esse aqui é um compromisso meu. Notícia em primeira mão aqui do vereador, que ainda não tinha falado sobre isso. Em primeira mão, para mostrar que o nosso mandato ele é um mandato social e que é um interesse nosso de poder atender a cidade de São Paulo. Ok, vereador, queria agradecer muito a sua participação e conte com a gente. Eu quero agradecer você, Felipe, e todos que estão em casa nos ouvindo ou no trabalho. Ok, muito obrigado.